dia, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Essa live que foi marcada assim em cima da hora, né? Mas é que era muita vontade de estar aqui construindo esse momento com vocês, então eu não quis esperar nem mais um minuto. Lancei ela de ontem para hoje mesmo, mas agora, como vai ser uma série de lives, as próximas já vão estar marcadinha com antecedência para vocês poderem se organizar, colocar nas suas agendas, certo? Então, não sei se está dando para ouvir, mas eu estava aqui ouvindo uma musiquinha de meditação que eu uso bastante para as minhas meditações diárias. São 5 minutinhos, é uma musiquinha bem suave, bem gostosa. Vou fechar aqui pra gente começar. Então, pessoal, vai ficar gravada essa live, então quem não pôde estar aqui por conta de estar, de ter anunciado ela tão em cima da hora, as pessoas vão poder acompanhar depois, sem problema, e aí colocar na sua agenda as próximas que vão acontecer, então, todas as sextas-feiras, às 9h30 da manhã, que é esse momento, essa série de lives que vai ser para aprender a se amar, aprendendo a se amar, certo? E para começar, nada mais justo, né, mais certo de eu me apresentar, certo? Eu sou a Tainara, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho hoje, eu atuo na área clínica com adolescentes e adultos, certo? A minha abordagem terapêutica é a terapia cognitivo-comportamental. O que quer dizer terapia cognitivo-comportamental, né? É a psicologia, é a abordagem que por através da compreensão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, entender como eles se relacionam e essa compreensão, através desse entendimento, transformar aquilo que está nos gerando sofrimento, certo? De forma bem básica, né? Resumindo totalmente, é isso que a terapia cognitivo-comportamental trabalha, certo? Sou especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Vou tirar aqui para não ficar o reflexo para vocês. Essa especialização eu fiz porque eu percebi como o comportamento alimentar é a ponta do iceberg de várias questões emocionais que a gente carrega. E trabalhando isso, a gente consegue trabalhar várias outras questões emocionais. Foi por isso que eu fiz essa especialização e ela vem contribuindo muito no meu trabalho, porque a gente não percebe o quanto o nosso comportamento alimentar está sendo reflexo das nossas questões emocionais, quanto está comprometido com o que a gente está sentindo, né? A minha experiência profissional também ela vem das situações de crise e da dependência química. Eu trabalhei em clínica psiquiátrica, no CAPS-AD, CAPS Álcool e Drogas, né? Mas desde a minha formação, desde o início da minha formação e até hoje, eu carrego o meu interesse por questões do gênero feminino, né? E através desse meu interesse, desses estudos que eu faço concomitante com todas essas formações, com todas essas experiências, nasceu os projetos, né, dos grupos Olhando para Dentro e o piloto de emagrecimento. Hoje a gente não está com turma aberta para esses grupos. E assim também veio esse projeto de hoje, né? O projeto Aprendendo a se Amar. E por quê, né? Por que eu tive o interesse de fazer essa série de lives? De onde veio essa ideia? Essa ideia
ela veio da observação que eu fui fazendo ao longo dos meus atendimentos, ao longo desses anos que eu venho em atendimento, da relação que os meus pacientes têm consigo mesmo, né? Eu fui observando que os meus pacientes tinham uma relação de muita cobrança, uma relação negativa consigo, né? E como eu percebi isso em muitos pacientes, né? Eu estou atendendo desde 2018 na clínica e já passaram várias pessoas, né, comigo nesses anos. E nessa observação que eu fui fazendo, eu percebi, bem, não pode estar acontecendo isso só aqui dentro do meu consultório. Isso com certeza está acontecendo nesse mundão afora. E através dessas lives eu acredito que vai dar para chegar em algumas dessas pessoas, né? Essas pessoas começarem a perceber a relação que elas têm consigo, né? Porque quando o paciente vem para o consultório, ele não vem se dando conta disso, né? É ali naquele ambiente que ele vai perceber como ele fala com ele, como ele trata ele, o que ele pensa dele, né? Então, quantas outras pessoas estão sofrendo por aí e nem sabem que muito disso está direcionado porque elas não têm uma boa relação consigo, porque elas não se amam, nem pensam sobre o que é se amar. Então, por isso veio essa ideia. Então, assim, o que eu fui observando? Eu fui observando que os meus pacientes falam muito mal de si mesmos. Eles se criticam demais. Eles se cobram demais. Eles pensam coisas muito cruéis, né? E o que acontece quando a gente tem esses tipos de pensamento, esses tipos de fala constantemente com a gente? O que vai gerar isso? Né? E aí, por que vai buscar a terapia? Né? Porque são pessoas que acabam tendo problemas no trabalho, se cobram demais no trabalho, nunca é o suficiente o que está fazendo, né? Ou não acredita merecer algo melhor, não consegue reconhecer que tem potencial, né? Que tem conhecimento para estar trabalhando num lugar melhor, um lugar que valorize mais e não consegue sair daquele ambiente, né? Tá insatisfeito, não tá feliz com a sua atuação e também com o ambiente em que se encontra, mas ao mesmo tempo não consegue sair de lá. E em relação à sua atuação, tá sempre se cobrando mais e mais. Nos relacionamentos, essa pessoa ela não sabe dar limites, ela não sabe dizer como está se sentindo, ou ela tem medo de dizer como está se sentindo, ela tem medo de dar esse limite, ela até percebe o mal que está sendo feito a ela, só que ela não consegue fazer esse movimento. Ou quando faz esse movimento de uma forma muito instintiva, uma forma muito reativa, e não tem o resultado que ela gostaria. Então ela acaba parando de fazer porque ela não queria ter a atitude daquela forma, ela queria conseguir conduzir de outra maneira, né? E acaba aceitando muitas vezes esse tratamento, né? Acredita, eu não posso sair dessa relação porque eu não vou encontrar alguém melhor, ninguém vai querer se relacionar comigo, né? Esses tipos de pensamento no relacionamento amoroso, mas também em outros tipos de relação, nas relações familiares, nas relações com os amigos, né? Não consegue dar esse limite, não consegue se posicionar, porque ela não acredita merecer mais. Ela acha que aquilo ali é o suficiente. São pessoas que não conseguem reconhecer o que fazem, desvalorizam demais o que fazem. Né? Eu ouço muito aquele ditado assim, não fiz mais que a minha obrigação. Era uma coisa tão simples, que para mim era tão básico e aquela pessoa achou o máximo aquilo que eu fiz. Ela não consegue reconhecer o potencial dela.
Ela não consegue reconhecer o esforço que ela faz todos os dias para ser melhor, né? E que isso aparece, isso vai aparecer para os outros, mas para ela aquilo não é o suficiente, não tem valor. Em relação a essa imagem também, elas se acham feias, estão insatisfeitas com o seu corpo, com a sua aparência. Então, elas sempre têm uma crítica em relação a si. Seja, né, eu tô fora do peso, daí consegue atingir o peso, mas daí eu fiquei com o braço flácido, o cabelo não tá bacana, daí faz um corte, não gostei, não ficou do jeito que eu imaginava. Então sempre tem uma crítica com a sua imagem, sempre tá vendo algo negativo em si, né? Então tá vendo algo negativo em si enquanto caráter, enquanto pessoa, enquanto personalidade, tá vendo algo negativo em si na sua aparência, né, no seu corpo, na sua postura, sempre tem algo errado em si. São pessoas que tendem a descontar na alimentação, né? Então, assim, seja comendo demais ou comendo de menos, em algum lugar, toda essa frustração, todo esse mal-estar consigo vai ter que ser realocado. Então, às vezes vai para alimentação, às vezes vai para o uso de substâncias. E eu não estou falando necessariamente do uso de substâncias ilícitas, né? Às vezes é no abuso de álcool, às vezes é o cigarro, né? É aquela necessidade do doce, preciso, né, aliviar essa ansiedade. Porque como se cobra demais, tá o tempo todo atenta, né? Isso gera ansiedade. Então precisa dar uma direcionada, deixar fluir um pouco essa energia e acaba no uso abusivo de substâncias ou de alguma ação, né? Isso também aparece no abuso de exercícios físicos, né? Então, assim, essa cobrança, tô fazendo uma cobrança muito grande comigo, com o meu corpo. Vou acabar fazendo muito exercício físico para compensar, às vezes, o que eu comi, para compensar esse sentimento que eu tô tendo, para tentar aliviar o que eu tô sentindo, aliviar essa tensão mental que eu acabo ficando. Então, isso acaba acontecendo em várias áreas da vida da pessoa, ela vai sentindo os efeitos desses pensamentos, dessa atitude consigo mesma, só que ela não consegue entender e perceber que isso é porque ela não tá tendo uma boa relação consigo mesma, que ela não tá reconhecendo o potencial dela, ela não consegue perceber. Eu falei que eu trabalho com mulheres e que esse interesse veio através do meu trabalho com mulheres, mas isso não acontece só com mulheres, isso está presente com os homens e com as mulheres, com todo mundo, qualquer gênero, essa dificuldade de se relacionar consigo mesmo, de ter uma boa relação consigo e reconhecer o seu potencial, né? E toda essa repercussão vai gerar o quê? Vai gerar ansiedade, vai gerar depressão, que vai ser os motivos que essa pessoa vai buscar, às vezes, terapia, né? Outras formas de autocuidado. Mas ela não reconhece, dificilmente a pessoa reconhece a forma como ela se trata. Pelo contrário, ela acha que aquilo ali é o empurrão para frente. Mas ao contrário, aquilo ali está empurrando ela para trás, está mantendo ela em ciclos de situações de sofrimento, né? De muito sofrimento. Outro comportamento muito comum, que é extremamente importante eu trazer aqui para vocês, é a comparação. São pessoas que se comparam demais. As pessoas que têm uma relação frágil consigo mesmas, elas sempre estão olhando para o outro e achando que o outro está fazendo mais ou fazendo melhor ou tendo resultados melhores que os seus. Elas têm muita dificuldade de reconhecer a caminhada que ela está fazendo. E às vezes é uma caminhada, a maioria das vezes, a caminhada é uma caminhada muito linda que ela está fazendo, né? Seja no trabalho, seja
na área que for, assim, de construção de sonhos, né, de estudos, de carreira, até no relacionamento amoroso, mas ela não consegue perceber que ela tá fazendo isso, que ela tá tendo essa construção. Não, ela acha que o outro tá fazendo mais ou tá fazendo melhor e que o dela, ela não tá fazendo mais que a obrigação. Né? Isso aqui não tem valor. Ela não consegue reconhecer. Eu consegui o emprego dos meus sonhos, né? E qual é o próximo? Né? Qual é o próximo plano? Não sei se vocês ouviram um barulhinho. É o Todd aqui do meu lado tirando um cochilinho enquanto a mãe dele trabalha. Um tempinho para tomar uma água e absorver essas informações. Então, pessoal, para quem está chegando agora, o que eu falei? Esse aqui é um projeto novo que eu tô lançando hoje, que vai ser uma série de lives às sextas-feiras, onde eu vou estar com vocês conversando sobre aprendendo a se amar. Então, são reflexões, observações que eu fui fazendo, algumas técnicas que eu trabalho em consultório com os meus pacientes, né? Tudo para auxiliar vocês a terem uma relação mais saudável consigo mesmo. Né? Essa ideia ela surgiu através da minha observação dos meus pacientes, né? De como eles se relacionavam consigo mesmo. Então, a maioria não, todos os meus pacientes chegaram até mim por outras questões e ao longo do tratamento a gente foi vendo a forma como eles se tratavam e a gente foi tendo que trabalhar isso, começar a ter uma relação diferente consigo mesmo. E aqui eu vou do começo, né? Como tá a live de hoje é a apresentação, a minha apresentação, né? É a apresentação desse projeto, mas também é a apresentação desse conceito, né? Então, até agora eu falei um pouquinho do que eu observo, né, dessas pessoas, que você pode se identificar ou pode identificar outras pessoas fazendo esse movimento, né, de não reconhecerem o seu valor, de não darem valor às suas conquistas, e tu tá vendo aquela pessoa maravilhosa ali e ela não consegue ver que ela é maravilhosa, né? Ela não consegue ter esse contato com ela. Então, é nesse sentido que é para essas lives, é para a pessoa começar a refletir e começar a conseguir ter uma postura diferente consigo, e tendo essa postura diferente consigo, as coisas começam a mudar, né? Nessas áreas que eu trouxe aqui. Então, Tainara, por que isso acontece? Por que as pessoas se tratam assim? Por que as pessoas se cobram tanto? Por que elas se julgam tanto? Por que elas põem um peso gigantesco sobre as suas atitudes? Peso esse que elas não colocam nos outros. Ou colocam também, pode acontecer. Mas na maioria das vezes, o nível de cobrança é muito maior consigo do que do outro. A mesma atitude ou o mesmo erro no outro é perdoável, mas em si não. Né? Por que isso acontece? Daí vem uma parte, né, que os pais não gostam. Que os pais não gostam muito de ouvir. Psicólogo gosta de colocar a culpa nos pais, é sempre os pais, né? Não é sempre os pais, não é colocar culpa nos pais. É porque tudo começa onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente aprende a se ver. E isso acontece na infância, né? Então, não é porque seja tudo culpa dos pais, é que eles estão lá desde sempre, né? É com eles que a gente aprende a se relacionar, né? Então, acaba eles sofrendo um pouquinho a culpa disso, né? Mas não é para ser uma forma de julgamento, né? Porque com a maioria, né? Não vamos dizer todos, mas a maioria fez o melhor que pôde, né? Mas, sim, com o que tinha. E não sabia que estava, né, repercutindo. Então, sim, isso acontece desde a nossa infância, quando a gente aprende a
interagir com a gente aprende a interagir com o outro, a gente começa a criar nossa visão de mundo, nossa visão de si mesmo, né? A gente começa a formar as nossas crenças. O que são crenças? Crença é exatamente isso, é o conjunto de verdades que a gente vai construindo através das nossas experiências, né? Sobre tudo. Sobre a gente, sobre o mundo, sobre o nosso futuro. É as crenças. É a nossa percepção interna, nossa visão interna sobre tudo o que acontece. Então, a gente tem diversas crenças sobre diversas questões, né? Crenças saudáveis que nos auxiliam, que nos levam para frente, e crenças disfuncionais, crenças negativas que nos prendem, nos dificultam um pouco a caminhada. Às vezes, né, a gente até tá fazendo, a gente tá até construindo, mas a gente podia fazer isso com uma forma muito mais leve, né, muito mais tranquila, né? E não, né, tá fazendo, carregando aquele emaranhado ali. E nesse sentido, aqui eu quero trazer um exemplo que não necessariamente os pais vão ter feito, né? Porque não é só os pais, é todas as experiências que a criança está tendo, né? Ela vai interpretando aquilo ali do jeitinho dela, que ela consegue, e através dessa interpretação ela vai construindo essas crenças, essas verdades, né? Um exemplo disso, uma criança que nunca ouviu dos pais que ir na escola é ser burro, mas que ir mal na prova é ser burro, ir mal na escola é ser burro. Mas viu na TV algo assim, ouviu algumas falas aqui e acolá de outras pessoas, de parentes ou de amigos. Os pais nem falaram para ela diretamente, mas ela ouviu aquilo ali de alguém. E em outros ambientes foi ouvindo isso e nem pensou sobre aquilo, só foi ouvindo. E aí, essa criança, em algum momento, ela tira uma nota baixa. Tem uma nota ruim na escola. E automaticamente, através desses aprendizados que ela foi fazendo em outros ambientes, não foi nada que foi dito para ela, né? Dedinho na cara ali, se tu for mal na escola, tu é burro. Não foi feito isso. Ela ouviu de outra pessoa, ouviu comentando com os pais comentando de uma outra criança, né? Ou um outro parente na televisão, isso acontecendo. Foi ouvindo. Ou outras crianças falando. Quando ela pegou aquela nota baixa, né? Abaixo da média, ela automaticamente pensou: olha como eu sou burro. Olha como eu não dou conta. Eu sou burro mesmo, eu fui mal. Então, a questão aqui não é botar a culpa em alguém, né? Não é um serzinho ali que fez isso com a gente, mas é o conjunto de ideias, coisas vão acontecendo, vai interpretando e vai formando ali a forma de pensar, a forma de interagir, né? Isso em tudo. E consigo, normalmente, é uma relação de cobrança. Tu tem que melhorar, tu tem que fazer mais, isso não tá bom o suficiente, eu sou burro, olha como eu sou trouxa, errei de novo, ou deixei alguém me tratar dessa forma de novo, não consegui, e assim começa uma tendência a supervalorizar o que não dá certo, o que tem que melhorar, o que tem que fazer a mais, e subestimar as conquistas. O que dá certo, o que aconteceu de bom, o que realmente funcionou. Daí, ao invés de reconhecer aquilo ali, olha, eu realmente me esforcei, eu dei conta, eu consegui, eu fiz, né? Eu cheguei lá, eu conquistei isso. Vem aquela frase:
Ah, não fiz mais que a minha obrigação. Daí não vale muito. Mas aquilo que deu errado, aquilo que não ficou do jeito que queria, ou aquilo que não parece bacana em si mesmo, na sua aparência, aquilo tem valor. Aquilo sim eu tenho que olhar para aquilo o tempo todo. Eu tenho que ficar encarando, porque se eu ficar encarando isso, eu vou conseguir superar. Não, o que vai acontecer com essa atitude é que tu vai cada vez mais acreditar que tu não pode, que tu não consegue. Que aquilo ali é a prova. Tu pode ter acertado 10 vezes, mas um erro, se tu ficar só olhando para aquele um erro, quer dizer que daí nada foi bem feito. Aqueles outros 10 que eu acertei não valeram de nada. O que importa é esse um aqui que eu errei. Então é assim que começa uma relação negativa consigo. E isso a gente vai alimentando o quê? Não é numa prova. Não é nesse exemplo. Isso a gente alimenta todos os dias. Todos os dias a gente vai alimentando isso em diversas situações. Desde derramar um pouquinho de café na mesa, sujar a toalha, até as coisas maiores. Então, claro, isso é aprendido, isso é construído em nós através das nossas experiências, através das nossas observações, que a gente vai observando dos outros, como os outros falam, quando os outros agem consigo, e assim a gente vai fazendo isso com a gente. Vai galgando esse caminho conosco. E quando vê, tu tá fazendo isso o tempo todo contigo. Não precisa mais do grito da mãe, do grito do pai ou do bullying na escola. Tu tá fazendo esse bullying contigo. Tu tá tendo essa relação contigo mesmo. Então é isso. Acaba que a gente vai percebendo esse tipo de interação e vai sentindo as coisas não estarem acontecendo do jeito que a gente quer. Daí chega pra mim em terapia e eu tenho que ensinar essa pessoa, depois de ela conseguir perceber a forma como ela age com ela, ensinar essa pessoa a ter uma relação diferente. E aí isso não acontece do dia pra noite. E essa é a grande questão. Eu alimentei, eu reproduzi, eu fiz isso comigo durante muitos anos. Eu fiz isso desde a minha infância até o momento em que eu percebo fazer isso. Isso levou 20, 30, 40 anos, 50, 60 anos para mim conseguir me dar conta da relação que eu tenho comigo, que é uma relação negativa, uma relação que me machuca, me tratando mal, me cobrando, me julgando. Não vai ser em uma conversa com a Tainara que eu vou transformar isso. Não vai ser naquele momento que eu me dei conta, olha, aconteceu essas questões, eu fui aprendendo a me relacionar assim comigo, então hoje eu me acho desta forma, eu me vejo dessa forma, que bem, tá, ok, entendi, agora eu vou começar a agir totalmente diferente. Não é assim. Demora. Tem que ser alimentada, tem que ser feita uma nova construção, uma nova relação, uma nova aprendizagem. E como foi a primeira, essa que a primeira foi intuitiva, dessa vez não, dessa vez vai ser construída, vai ser com a consciência, ela vai levar um tempo para ser realmente, ficar pronta, ficar concluída, ou nunca vai ser concluída, sempre vai ter que estar sempre em manutenção, sempre atento a não deixar voltar para aquele caminho conhecido, que é um caminho perigoso, um caminho que te leva para o lugar que tu não quer, ou para sentimentos que tu não quer, ou para situações que tu não quer. Isso não é rápido. Isso não acontece de um dia para noite.
Então, assim, mas começa aqui. Começa nesse momento aqui. De consciência. De começar a se dar conta. Então, assim, a gente não vai direto para atitudes extremamente elaboradas de alto amor, de autocuidado, Não, a gente começa através da consciência. A gente começa se dando conta do movimento que a gente está fazendo. E aí, esse dar conta, não é um dar conta, ou não deve, né? Eu gostaria que não fosse, e te convido a não fazer isso contigo. É se dar conta não para se julgar mais e se cobrar mais, não. É para acolher. É se dar conta para poder transformar. Então, primeiro, eu vou acolher isso. Poxa, a minha caminhada até aqui, eu não soube me relacionar comigo. Por N motivos, eu fui aprendendo a me tratar dessa forma. Fui aprendendo a me julgar, a me cobrar, a falar de uma forma muito agressiva comigo mesma. Por N motivos. Daí vai passar na tua cabeça os motivos, algumas situações, algumas lembranças. E aí tu foi reproduzindo isso. Até aqui. Então agora, a partir desse momento, acolhe isso. Acolhe essa dor, que é uma dor. Né? Receba isso com amor. A partir daqui, desse momento, dessa conscientização, tenta receber isso com amor. Tenta. Né? Porque tudo isso que eu trouxe, né, todos esses comportamentos, esses pensamentos, né, essa aprendizagem, ela vai resultar no quê? Baixa autoestima, uma falta de confiança em si mesmo, uma crença de não ser merecedor, de não merecer amor, de não merecer sucesso, de não merecer reconhecimento, de não merecer prosperidade. Então, tudo isso tá ali o tempo todo de alguma forma. Em várias situações. Então, não vai ser do dia pra noite que tu vai transformar isso. Mas assim que tu começa a se dar conta dos movimentos que tu tá fazendo. Ó, fiz de novo. Fiz de novo. Não, tem que cuidar pra não fazer isso comigo de novo. Não me falar desse jeito comigo, não me xingar dessa maneira, não precisa. A partir do momento que tu começa a monitorar isso, através da consciência de que isso está acontecendo, já está havendo a transformação. Certo? E é isso que eu vim fazer aqui com vocês hoje. É isso que eu vou fazer aqui com vocês ao longo dessas sextas-feiras, dessa série que vai acontecer. Eu vou te ajudar a se dar conta desses movimentos, a refletir sobre eles, e é claro que eu vou te ajudar também, através de estratégias, através de formas, a fazer diferente, a transformar. E a partir do momento em que tu começar a transformar a forma como tu interage contigo, a forma como tu se trata, as coisas à tua volta vão mudar. Não tem como não. Vão mudar porque tu mudou. E aí tu tá mais forte. Aí tu tá diferente. E as coisas começam a acontecer. É isso que eu vou propor aqui pra vocês todas as sextas-feiras, às 9h30 da manhã. É esse momento, é um momento de reflexão, é um momento de conexão consigo mesmo. E começa aqui hoje, dessa forma como eu passei para vocês. Tu se reconheceu nessas atitudes? Se tu não se reconheceu, o que tu tá dizendo para ti? Pensa aí um pouquinho. Quais são as formas que tu se trata ao longo do dia? Quais são as falas internas que tu vai fazendo? A gente não fala assim, né? Ou fala às vezes sozinha. Eu falo sozinha. Eu adoro falar sozinha. Quando questionam isso pra mim, tu fala sozinha e tal, né? Eu digo, olha, eu sei que eu tô falando sozinha. Se eu sei que eu tô falando sozinha, não tem problema. O problema é quando a gente acha que tá falando com alguém. Então, nessas conversas mentais que tu vai fazendo e às vezes reproduz verbalmente,
que tu vem dizendo? Como é que tu vem se tratando? Né? A partir disso, começa a pensar. A partir dessa nossa conversa de hoje, e já separa na tua agenda, já coloca aí um lembrete para a semana que vem. Sexta-feira que vem, às 9h30 da manhã, estarei aqui de novo, trazendo mais reflexões, né, trazendo mais formas de transformar esse olhar de ti. Né? Agora, com mais antecedência, eu vou passando os temas, né? Não vai ser tão do nada como foi esse de hoje, mas tá aqui registrado, né? Futuramente pode voltar aqui, olhar de novo, né? Repensar sobre algumas coisas que eu trouxe. Isso é muito bom. E se tu vê, olha, pra mim talvez isso não vale. Realmente, eu tenho uma boa relação comigo, Tainara. Eu realmente me trato muito bem. Né? Eu realmente me amo, eu realmente reconheço o meu valor, eu realmente coloco isso em prática todos os dias e tô onde eu gostaria de estar. Se tu tá fazendo isso, que esse vídeo não faz sentido pra ti, então faz assim, manda pra alguém. Manda pra alguém que tu acredita que precisa ouvir essas palavras. Que tu reconhece o valor dela e ela não reconhece. Que ela não consegue ver o brilho e a pessoa maravilhosa que ela é. E que ela precisa começar a se dar conta disso. Faz isso, faz esse movimento. Certo? Muito obrigada por quem esteve aqui comigo, quem passou por aqui e obrigada também àqueles que vão vir assistir depois e que vão estar aqui ouvindo essas palavras e tentando se organizar para nas próximas estar aqui comigo ao vivo, tá? Abraço, meu bem. Até a próxima.